Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente o futuro de uma criança, o diagnóstico precoce. Muitas famílias, elas sentem que tem algo diferente nas crianças, mas elas não sabem se é fase ou se é um sinal importante. Então, estamos aqui com a doutora Cláudia, né, Gabriel? Doutora Cláudia Chaves, pediatra do desenvolvimento. Doutora Cláudia, se apresenta um pouquinho para a gente. Tá bom. Então, meu nome é Cláudia Chaves, né? Eu sou pediatra do desenvolvimento. O que é uma pediatra de desenvolvimento? É um pediatra que atende as crianças que têm alterações em seu desenvolvimento, né? Atraso no desenvolvimento, autismo, TDAH, transtorno de aprendizagem, deficiência intelectual. Né? Eu trabalhei na rede pública de Caxias por 30 anos, concursada, na época que ainda tinha concurso. E, em 2005, nós criamos no Hospital Infantil um ambulatório de desenvolvimento infantil, que não existia. Não existia não só em Caxias, como não existia na Baixada. Né? E ali foi muito bom. Por quê? Porque nós tínhamos um projeto muito interdisciplinar, em que eu trabalhava muito com a Secretaria de Educação, mais do que com a saúde, e nós fizemos uma capacitação para as coordenadoras de creche e da pré-escola, e quando elas identificavam criança com algum atraso, já encaminhava para a gente. E foi ali que a gente começou a atender, e os autistas nossos foram chegando. E aí, a partir daí, eu atendia toda a rede, né, com os transtornos de desenvolvimento. Depois eu fiz especialização em desenvolvimento infantil e saúde mental da criança e do adolescente. E também na minha rede particular. E assim começou a minha ligação com os autistas e toda a rede do município. E você é pós-doutora, né? Ainda não. Eu estou no mestrado, né? E, inclusive, a minha tese, o meu projeto, vai ser sobre vigilância e desenvolvimento para o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. Nossa, que interessante. E é exagero de mãe ou é instinto quando a mãe percebe algum atraso? É instinto, né? Não é exagero. Eu sempre falo, ouçam as mães. Tem que ouvir a mãe, né? Quando a mãe fala assim, eu acho que tem alguma coisa diferente, tem diferente. Por quê? Porque nenhuma mãe quer ver nada diferente. Simples assim. Então, se ela chegar ao ponto de falar, eu acho que tem algo diferente, vamos olhar, vamos investigar. Vai ter algo diferente. O que são os transtornos do neurodesenvolvimento? Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, eles são alterações neurobiológicas que, juntamente com alterações genéticas e ambientais, que vão alterar o desenvolvimento desse indivíduo. Normalmente ocorre na fase de maturação cerebral. Então, para ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele se manifesta desde a infância. Entendeu? Sim, então, qual é a diferença dele por uma doença? Doença tem um fator causal. Por exemplo, pneumonia, uma bactéria, um vírus, doenças de glicose, diabetes, hipertensão, você vai ter algo assim. Né? E, normalmente, a doença você tem o quê? O começo, o meio e o fim. Você trata. Né? Você cura uma pneumonia, você vai curar uma infecção urinária, você não vai curar um transtorno de desenvolvimento. É diferente. Né? Então, às vezes, algumas pessoas erram e falam como se fosse uma doença, e não é. Então, são alterações que vão causar o quê? Um impacto no funcionamento dessa criança ou desse adolescente. Então, pode ser um impacto na linguagem, cognitivo, social, comportamental, emocional, ou todos juntos. Né? Então, essa é a diferença de um transtorno para uma doença. E uma pergunta que eu já cheguei a ouvir bastante, eu acredito que você saiba responder. O autismo é genético ou ambiental? Não,
ele não é um sozinho nem o outro sozinho, não existe. O autismo ele é multigênico, hoje se sabe, junto com fatores epigenéticos, que são os fatores que se chamam ambientais, entendeu? Não existe um autismo só ambiental. Por exemplo, houve um momento que alguém falou, tela causa autismo. Não, isso não existe. A mãe geladeira causa autismo, Não, né? pois Teve é, uma época de assim jeito também. nenhum. Então, o que você tem são fatores genéticos e que, com fatores epigenéticos, podem abrir todo o quadro. Vamos falar assim, bem simples, né? É muito mais... Seria um somatório, profundo. no caso. Então, E você tem... enchendo o copinho até Exatamente, exatamente. Você pode ter lá a sua predisposição genética, não é bem esse termo, mas para ficar mais simples. Você tem lá a família, que já tem outros casos e tudo. Não necessariamente você vai ter o autismo, mas se você tiver os fatores epigenéticos que contribuam, então, geralmente, lembra que eu falei da maturação cerebral no transtorno de desenvolvimento? Sim. Então, se você tem uma infecção na gestação, zika, rubéola, né? Você pode ter. Né? Isso é um fator epigenético, é ambiental. Né? A bilirrubina também, no caso da... Sim, as intercorrências neonatais, Sim. asfixia neonatal, a infecção na gestação, parto prolongado, a criança internada na UTI, prematuro extremo, todos esses fatores são os epigenéticos, entendeu? Claro que você vai ter o autista que não passou por nada disso. Esse aí você tem certeza que é uma história genética, né? Mas muitos, você fala assim, mas só tem ele na família. Mas aí você vai ver toda essa história gestacional ou de parto, daquele momento crítico, que é na barriga e logo o pós-barriga, né? Assim que você nasce, teve alguma intercorrência. Entendeu? Então, no caso, o autismo normalmente é a soma dos dois. A soma de vários, não só esses dois. Podemos ainda, né, gente? Podemos ter alterações mesmo neurobiológicas, cerebrais que aconteceram, né? Você tem o que eles chamam do autismo sindrômico, que é decorrente de uma síndrome genética que é diferente, como o X frágil, por exemplo, é diferente desse contexto, só genética ambiental. Ele tem uma outra particularidade, entendeu? E existem pessoas que podem nascer neurotípicas e desenvolver TEA? Não. Então, Mas ela pode nascer neurotípica e ali naquele momento do nascimento algum fator, como no caso a bilirrubina mesmo que eu... Então, olha só, aí é diferente. Aí é diferente. Por exemplo, nasci neurotípico e virei TEA, não. Lembra que eu falei, tem que ter tido alguma intercorrência, tem que ter um fator genético, então você pode não ter tido até o diagnóstico antes. Mas eu, Cláudia, estou aqui, vou virar autista amanhã. Não, isso não. Né? O que você vê é que essa pessoa, às vezes, não teve o diagnóstico precoce, que é o que a gente estava falando, e aí pode parecer que ela não tinha nada, mas isso não. É um transtorno, como a gente falou, neurobiológico, que foi lá na formação, né? Maturação cerebral. Nasci neurotípico e virei autista, não. Agora, as intercorrências epigenéticas, em quem já tem algum fator favorável, aí vamos dizer, somar a conta do copo, né? De transbordar. Se, por exemplo, algum dos pais tiver algum distúrbio mental, como depressão, ansiedade, isso pode acarretar um autismo ou são diferentes? São transtornos diferentes no diagnóstico, mas são alterações genéticas. Então, assim, hoje se sabe que as alterações gênicas que se pesquisam e neurobiológicas de quem tem TDAH, autismo,
todos os transtornos de saúde mental, em geral, estão no mesmo, vamos dizer assim, na mesma linha. Então, é mais comum uma família que tem algum transtorno de, naquele grupo, nascer crianças com algum deles, não necessariamente o mesmo. Você pode ter, por exemplo, uma família, o pai e a mãe, TDAH, e vir um filho autista? Pode, mas por quê? Porque naquela a alteração gênica ali, elas estão muito próximas, entendeu? Então, pode ter, mas não... porque é difícil explicar, porque assim, não é uma coisa assim, com certeza eu tenho isso, ele vai nascer com isso, entendeu? São muitos, não é determinante. Não é determinante, são muitos fatores envolvidos, entendeu? Então, qual a chance de o pai autista, a criança ser autista? De 70%, 80%, existe. Mas aí vai entrar vários outros fatores, entendeu? E o aumento dos diagnósticos? É epidemia ou é uma evolução da ciência? É a evolução da ciência, com certeza. Não é? Até porque epidemia seria... Se fosse epidemia, se fosse daqui doença. A pouco só tinha autista também. Não, é a melhora do diagnóstico, né? Melhorou-se os critérios. Se a gente for olhar bem profundamente, você vai ver que o aumento maior do diagnóstico são dos casos mais leves. Sim. Por quê? Porque não tinha diagnóstico. Porque agora está mais sensível. O critério melhorou. O critério melhorou. Porque nível 2 e 3 não Você variou. não vê tanto aumento. Exatamente. O que aumentou foi o nível 1. Exatamente. Por quê? Porque você vê uma melhora do critério diagnóstico. Essas pessoas passavam batidas. Sim. Tipo, né? Ele é esquisito, né? Mal educado, antipático, né? Tudo que a gente ouve. Então, primeiro, houve melhora no critério diagnóstico, com certeza. Um outro fator, os fatores epigenéticos aumentaram. Sim. Muito. Né? Então, por exemplo, prematuro extremo morria. Hoje sobrevive. E é um fator epigenético muito associado. Intercorrências na gestação, morria muito o feto, o bebê. Hoje, nem tanto. Você teve um retorno de doenças graves, virais, que interferem na epigenética, né? Sim. Zika, outros vírus, a própria toxoplasmose, a rubéola. Então, todos esses fatores tiveram um aumento. Você teve coisas que não eram tão intensas, uso de álcool e drogas na gravidez, que vão fazer uma neuroinflamação no bebê. Então, assim, você vê que esse aumento do diagnóstico não é um número absoluto, né? É uma melhora dos critérios com um aumento, sim, de fatores que, antigamente, normalmente a criança não sobrevivia, né? E aí essas crianças estão sobrevivendo. E aí você vê que junta tudo. Porque se fosse absoluto, realmente está nascendo mais autista, imagina, daqui a pouco só vai ter autista. Não é verdade? Porque vai ficar 1 para 10, 1 para 1. Né? Então, não é um número absoluto. Hoje se sabe que é a melhora dos critérios diagnósticos, sim, e a maior sobrevivência de crianças que tinham intercorrências na gestação e não tem mais, e também o aumento de intercorrência na gestação, que piorou. Né? A gente não pode esquecer que tudo que a gente está falando envolve um binômio, feto e mãe. Não vamos entrar muito nessa questão, mas o pré-natal piorou. Então, às vezes, a gente tem pessoas que vão ter problema na gravidez e nem vão saber. Né? Sim. Então, aí tem muita coisa. Sim. Inclusive, pode me corrigir se eu estiver errado, mas na época que eu tinha o diagnóstico, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger, porque autismo nível 1 era quem possuía algum nível de deficiência intelectual, correto? Não era assim. Quando você chegou, você veio porque você tinha uma queixa de desatenção. Então, as pessoas achavam que você tinha TDAH só, né?
Por quê? No autismo nível 1, o TDAH é uma comorbidade muito grande, muito persistente, né? E você tinha o autismo. Tinha TDAH também tinha, Sim. mas tinha o autismo. O nível 1 não é compatível com deficiência intelectual. Correto. Não é. Para ser nível 1 não tem deficiência intelectual, né? Porque a deficiência intelectual geralmente são aquelas pessoas que não vão alcançar as habilidades acadêmicas, não vão ter funcionalidade, não vão ter a sua independência. Então, você vê muito mais deficiência intelectual no nível 3, em alguns 2, mas no 1 não. Entendi. Então, o 1, ele... Qual seria a diferença entre ele e o antigo Asperger? Mudou o nome. Primeiro, não se usa mais o Asperger porque ele foi uma pessoa envolvida em problemas na guerra em que No ele... nazismo, né? Exatamente. Ele fazia experiência com as crianças. Sim. Então, já começou por aí. E porque a classificação das doenças ela vem pelo o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças de Saúde Mental. E os cientistas americanos, né? Existe a classificação europeia, mas se usa muito essa americana. E eles, os cientistas, que foram mudando essas classificações, esses nomes, entendeu? Eles vão aperfeiçoando cada vez mais o diagnóstico. Não o diagnóstico, mas como se classifica esses nomes. Por isso que mudou. E como é essa transição do caso no grau 2 de suporte para nível 1, ou do nível 1 para o nível 2 ou 3? Como que ocorre? Se você tiver muito boa terapia e não tiver deficiência intelectual. Né? Não tem como. Mudança de nível pode existir? Pode. Mas tem que ter uma intervenção muito, muito boa. Né? Uma intervenção de terapias, escola, acompanhamento médico. Não é tão simples, né? Assim, o que você vê hoje em dia também, infelizmente, muita mentira. Nossa, ele era 3, foi para 1. Dificilmente, isso é Nunca verdade, vi. né? Porque para ser 3 tem que ter deficiência intelectual. Sim. E para 1, não. Então, assim, como assim? Né? Mas o contrário pode acontecer com maior facilidade. Um nível 1 e para o nível 2, se ele não tiver um suporte adequado, as terapias adequadas. Pode. Eu vejo que pode. Aquela criança que chega com toda... Você vê que ela tem potencial de evoluir e ou não se fez nada, ou se fez mal feito, ela vai piorar. Os prejuízos aumentam. Porque a grande palavra no transtorno de desenvolvimento, seja ele qual for, é prejuízo. O quanto aquilo ali está impactando a minha vida. Quanto aquilo está me causando de prejuízo. Então, se eu vejo uma criança que não tem tantos prejuízos e que ela, naquele momento, tem todas as características que vai ser um nível 1 e não se faz nada, esses prejuízos vão se somar. E aí eu vou ter o quê? Necessidade de mais suporte. Sim. E aí eu vou ficar num nível pior. Sim, só que eu até cheguei a ver algumas vezes pelo Instagram que minha filha era nível 1 de suporte, foi para nível 3. Então, isso não é... Nível 1 para o nível 3 é o que eu falei. Ou ela não era nível 1, ou ela foi muito mal atendida. O nível 1, gente, e aí eu vejo isso. O pessoal está taxando o nível 1 em criança que não é nível 1. Tem muito disso. É simples assim. Chega uma criança, 3 anos, fala, mas muito mal. Um pouquinho funcional. Nível 1, não, pelo amor de Deus. Só em ser pequeno, com dificuldade de linguagem, precisa de ajuda para tudo, não é nível 1. E você chega lá, está lá, nível 1. Então, assim, Gabriel, a gente precisa, e as famílias atípicas, as famílias de autistas precisam ter muito cuidado com o que lê e começar a interpretar.
A internet, né? O Instagram, tu quer vender. Sim. A maioria das pessoas. O cara quer vender, ele vai falar o que lá? Que o que ele está dizendo é o milagroso. Funciona, que é aquilo Ele que não vai falar que, né? Não, mas teve um estudo em revistas sem nenhum critério, sem nenhuma credencial. Não, estudo robusto, né? Não é uma meta-análise, não é um estudo robusto, e vai escrever o que ele quer. As pessoas querem vender. Entendeu? As pessoas não querem aprender. É diferente. Uma coisa que eu tive que aprender na marra, como mãe atípica, foi que eu precisava estudar. Eu tinha que estudar se eu queria realmente que meu filho evoluísse. Então, não tem como a gente ser mãe de uma criança que precisa de algum tipo de suporte e não correr atrás de conhecer, porque senão a gente vai ser enganado o tempo inteiro. Vocês são presa fácil. Presa fácil. Porque existem famílias que ela quer o quê? Cura. Sim. Que já não é o que a gente... Não existe. Que autismo não é doença. Exatamente, que eu falei. E aí o cara chega lá, né, lindo no Instagram, fala assim, nossa, você faz essa suplementação aqui de 3 folhas, né, que vai ficar curado. Né, porque os meus pacientes curaram. Já está tudo errado. Se é só dele, já não é para a gente ter certeza que aquilo funciona. Eu sempre ensino as mães dos meus pacientes uma coisa. Quando vocês lerem uma coisa que só aquela pessoa faz, desconfie. Gente, existe um mundo de cientistas estudando o autismo. A hora que tem uma coisa que funciona para todos, todo mundo vai querer publicar. Aí você chega lá no Instagram, aquele consultório, aquele grupo, só aquele dela. Nossa, eu faço isso, é uma maravilha. Não, mentira. Então, eu sempre falo isso para todas as minhas mães. Vocês têm que ter cuidado. Se só aquela pessoa faz, é só aquele grupo, já desconfia. Sim. Por quê? Porque é uma presa fácil, gente. É muito tendencioso. Muito tendencioso. E outra coisa que as famílias ouvem muito é que cada criança tem o seu tempo. E esperar para a criança falar, por exemplo, espera até os 5 anos que a criança vai falar. É prudência ou negligência? E outra pergunta também que eu acho que está atrelada a isso são das janelas de desenvolvimento. A senhora podia explicar um pouquinho para a gente? A primeira pergunta é maldade, nem prudência nem negligência. É um absurdo, é um horror. Não existe isso de cada criança ter o seu tempo. Não. Cada criança tem a sua etapa do desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem os marcos de desenvolvimento. Então, o marco de desenvolvimento, ele funciona para o quê? Ver o desenvolvimento daquela criança em cada fase da vida. É científico. Ele é para os seres humanos. Então, tanto no Brasil, no Japão, na China, uma criança tem que estar andando até 1 ano e 3 meses. Isso aí, agora vai ter uma que vai andar com 1, vai ter uma que vai andar com 1 ano e 1 mês. Isso aí é entender que ela é o desenvolvimento dela. Passou daí, não é seu tempo. Deu para entender? Então, você tem individualidade, que sim, eu posso andar com 9 meses, mas eu posso andar com 1, mas eu estou dentro do esperado. Sim. E você tem o que não, já passou do esperado, não é para esperar. É bem simples assim. Né? Porque, senão, gente, eu quase passo mal quando chega uma criança para mim, que outro dia a mãe falou que o médico falou para eu, pelo amor de Deus, eu não estou sendo antiética, mas assim, acontece. Não, espera que vai dar um clique, ela vai falar. Não é lâmpada, né? Um clique vai fazer salto, o quê? eles falam muito salto, né? Vai dar um salto. Essa história dos saltos é uma coisa que eles interpretaram errado, né? Assim, é o que você falou da janela de desenvolvimento.
você tem as etapas críticas do desenvolvimento, em que aquela criança está mais suscetível a receber a informação, a estimulação e melhorar, entendeu? Que é exatamente essa fase da primeira infância, principalmente até os 3 anos de idade, né? E aí você fala assim, encaminhou para a fono e chega no convênio e fala assim, não, a fono só atende depois dos 4. Como? Aí, ou seja, não existe, eles não entendem nada do desenvolvimento, das etapas críticas e a etapa boa para você começar essa estimulação, entendeu? Então, não espere, não. Fora que o tratamento que a senhora teve comigo foi, se não me engano, até um pouco demorado até eu conseguir ter alguma evolução. Porque você chegou para mim com 6 anos. O seu diagnóstico não foi precoce. Ou seja, até então, você era o quê? Distraído, né? Então, quando chegou para mim, que eu falei, Luciana, não, tem mais alguma coisa aí? Você já tinha 6 anos. Só que você não é um autista que não tinha deficiência intelectual. Então, isso causou prejuízo? Causou, mas não foi que impactou tanto, porque não era um autista mais grave. Né? Mas, óbvio, se você começasse mais cedo, você teria menos problemas, sim, porque o início da escola foi difícil. Ou seja, aquele início ia ser melhor se a gente tivesse tido o diagnóstico melhor. E como que você teve esse clique do tipo, nossa, vamos diagnosticar a desatenção dele como, nossa, ele tem algum prejuízo social? Como que você teve essa percepção? Para mim, está na cara. Para mim, está na cara. Quando você... porque, assim, experiência, às vezes, né? Porque a fala de uma criança autista, mesmo mais leve, verbal, ela tem umas características muito diferentes, né? Há uma falta de melodia, alteração de tom de voz, né? É uma fala, às vezes, muito cheia de plurais, cheia de umas falas não esperadas para a idade, né? Então, tem muita repetição. Então, eu sempre na consulta, eu falo com a criança, porque eu não sei como o pessoal avalia a criança sem falar com a criança. Não consigo entender. Porque, assim, quando você ouve aquela voz, é muito, assim, claro. E claro que a partir dali eu falo, opa, pode ser. Aí a gente vai, normalmente, como eu faço. Eu faço a avaliação multidisciplinar. Eu peço a avaliação da psicóloga para ela ver no desenvolvimento emocional, comportamental, se ela vê características, se for necessário uma avaliação fonoaudióloga. E aí peço sempre ao relatório da escola, porque a gente vai juntando tudo para a gente, aí, daquela minha suspeita, fechar o diagnóstico. E aí, quando você pede o relatório da escola, geralmente vem bem feito. Ali você já vê tudo, quando a escola não fica com medo de escrever, né? Por quê? É uma coisa sempre importante nos transtornos de desenvolvimento, seja autismo, TDAH. Ele não ocorre só em um lugar. Então, todos os locais que aquela criança frequenta, você tem que ter alterações. Então, por isso que quando eu olho, eu já me dá aquilo assim, olha, pode ser. Aí eu faço o quê? Eu peço a avaliação de todos os outros locais que essa criança frequenta, para aí a gente sentar, olhar e fechar o diagnóstico. Então também é a dificuldade de socialização nas escolas. Sim, porque vocês vão ter características nos outros ambientes, entendeu? E onde que a criança passa mais tempo com as pessoas da mesma idade?
na escola. É um laboratório maravilhoso, né? Maravilhoso, Porque ali é. você consegue comparar diferentes etapas de desenvolvimento, diferentes... É como se fosse um estudo mesmo, porque Sim. você tem as crianças e tem o grupo de controle. Exatamente. E aí você consegue avaliar. O que está fugindo do padrão aparece, né? E aí é muito comum vir no relatório. Prefere ficar sozinho. Sim. Né? Tende ao isolamento. Brinca, mas a tia tem que estar junto. Então, aí elas vão vendo detalhes que os pais não vão ver. Vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia, no pós-pandemia, eu atendi inúmeras crianças, mais de 6, 7 anos, autistas, inclusive filhos de colegas médicos, que, por ser um nível mais leve, ninguém via. Quando os pais ficaram em casa na pandemia com aquela criança, levaram um susto. Tipo assim, meu Deus, o meu filho tem alguma coisa. Que agora elas estavam vendo o filho, Estavam vendo. né? Porque a criança fica a maior parte do tempo onde? Na escola. Na escola. Entendeu? Sim. E falando sobre essa parte do desenvolvimento, você acredita que o diagnóstico precoce, ele consegue, entre aspas, ter uma grande evolução no desenvolvimento? Sim, diminui prejuízo. Primeira coisa importante. Diagnóstico precoce diminui prejuízo. Né? Hoje, os estudos da neurociência mostram que você tem sintomas que você já pode pensar no autismo com 1 ano de idade. Entendeu? Até abaixo de 1 ano de idade. Então, aí as pessoas falam assim, mas a gente só pode dar o diagnóstico com 3 anos. Tá bom, vamos aceitar isso. Mas se eu tenho uma criança com 1 ano, que eu já vejo várias características, eu não vou ficar esperando. Uhum. Eu já tenho uma alteração no desenvolvimento que me chama atenção. Eu não preciso dar nome. Eu também sempre falo isso para os pais. Falo assim, eu não preciso dar um nome, mas eu preciso esperar. A gente tem que trabalhar com o que a gente já está vendo. Então, se eu sei que aquela criança tem 1 ano, não aponta, não bate palma, não dá tchau, não atende quando a mãe chama, eu vou ficar assim, vamos esperar, daqui a pouco ela vai fazer. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos ver uma psicóloga comportamental para fazer alguma estimulação. A gente vai intervir. Por quê? Se não for autista e tinha um atraso, eu já resolvi. Sim. Se for, eu já estou tratando. Então, a gente pode afirmar que a intervenção precoce ela não é um rótulo, ela é uma oportunidade da criança desenvolver, independente dela ser autista ou não. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a gente precisa, vai ajudar aquela criança. Se eu sei como funciona uma criança, se eu sei as etapas do desenvolvimento, se a gente tem um parâmetro que são os marcos do desenvolvimento, por que eu estou vendo que aquela criança não está com a evolução esperada, eu vou ficar esperando sem fazer nada? A gente faz uma intervenção. Me fala uma frase para os pais que estão em dúvida. Não espera. Não espera. Procura uma orientação. E um erro comum que precisa parar. Esperar. Esperar é o maior de todos. E uma atitude que muda tudo. Intervenção precoce. Não, é o que muda tudo. É o que muda tudo. Porque se você tinha, como eu falei, um atraso, você tratou. Se você tinha uma criança que pode ser um espectro autista até severo e você já está intervindo, você já está ajudando. Então, você precisa agir. Tem que agir sempre, entendeu? O diagnóstico ele não cria o transtorno, né? Ele só revela uma possibilidade de intervenção, no caso, para a criança melhorar. Olha, eu vou falar dos mais velhos. Eu ainda recebo criança com 12 anos sem diagnóstico, principalmente menina. Uhum. E o diagnóstico é libertador. Porque
aquela pessoa fala assim, nossa, então por isso que eu faço isso. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o diagnóstico, ele não pode ser um peso, ele é uma maneira de você melhorar a qualidade de vida. É isso. Para algumas famílias é difícil, né? Ninguém quer que o filho tenha nada. Uhum. Ninguém quer que o filho tenha nada. É mentira. Né? E aí vão cair em cima de mim, mas é mentira. Mentira. Ai, que bom. Nossa, meu filho tem um problema. É mentira. Né? Então, algumas famílias pesa, demora. Né? É o luto. É né? o luto. Ok. Mas eu sempre falo, então tá bom. Passou o luto, vamos trabalhar. Vamos partir para cima. Sim. Ou vai com luto mesmo. Exatamente. Mas, assim, o diagnóstico não pode ser um peso, ele tem que ser uma maneira de qualidade de vida. É igual o remédio. Muitas vezes a pessoa fala assim, não quero dar remédio. Mas o remédio tem que ser visto como um aliado. Sim. Ele pode ser um aliado. Por quê? Se eu tenho uma criança que desregula, que você está pagando uma terapia e ela consegue ficar 10 minutos, você está perdendo tempo e dinheiro. Uhum. E se a medicação vai fazer com que ela faça bom uso daquilo que você está oferecendo, você está o quê? Ganhando tempo. Então, é um aliado. Verdade. Então, o diagnóstico ele precisa ser visto como uma melhora da qualidade de vida, não um peso. Ai, a gente ficaria aqui horas conversando com a doutora Cláudia, né, Também. Gabriel? Muito obrigada, doutora Cláudia. Imagina, eu espero ter ajudado, né? Com certeza. Agradeço a você por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui, poder compartilhar um pouco da sua experiência profissional. E é sempre um prazer vê-la. Para mim também, né? Já que eu peguei com 6 anos, agora é um adulto. Um adulto que foi muito bem, evoluiu bem, né? Mas eu acho que essa informação é tudo, né? A gente precisa informar as famílias. E sempre é a grande questão, essa, não esperar. Fala aqui para o nosso público como eles podem encontrar a senhora. Então, eu estou em Caxias, né? Eu atendo em Caxias, no consultório. Tem no meu Instagram lá os contatos. Meu Instagram é Cláudia Chaves Pediatra. Vocês podem entrar, lá no link tem como agendar a consulta. Sempre procure informar-se, mas informações seguras, né? Google não é um bom local de informação, não é. Não fique em dúvida, nunca. Se tiver um atraso, como eu falei, nós vamos ajudar. Se não tiver um atraso, tudo bem, vida que segue. Mas o importante é buscar informação e não ficar em dúvida. Teve dúvida, busque informação segura. Muito obrigada. De nada. Eu agradeço novamente a sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, tá bom? Muito E obrigada. sigam as nossas redes sociais, as redes sociais do Gabriel, da Joint, e até o próximo episódio, né, Gabriel? Sim, esperamos vocês lá.